Ei, Charlie. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafa. Helena. Esperando só a Roberta entrar pra gente poder iniciar. Vocês estão me escutando bem? Tá bom o áudio? O sinal tá bom? Roberta! Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Eu só preciso ver se você tá me vendo bem assim. Tô te vendo bem, tá legal. O áudio tá bom também. Tá. Todo mundo tá escutando a gente bem, tá bom? Eu acho Que sim, né? acho importante a gente ter esse feedback das pessoas, né? A luminosidade tá boa também? Tá um pouco escuro, mas tá dando pra te ver direitinho, tá ok. Então, Roberta, acho que antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, agradecer essa parceria, e que é uma parceria muito bacana, né, que tem dado frutos muito importantes, e estamos aí para falar de um assunto extremamente relevante, extremamente difícil, extremamente complexo. E te agradeço por ter comprado essa ideia aí junto com a gente. Sim, Jéssica, eu agradeço imensamente o convite, mas antes disso, eu parabenizo você pela iniciativa, né? A gente sabe que prevenção de suicídio não é só setembro mesmo, né? Porque a dor, ela persiste o ano todo, como você mesmo publicou, né? Mas a gente tem que realmente alertar mesmo as pessoas, né? Porque a gente sabe que é um tema que tem muito tabu mesmo, né? E a gente tem que falar sobre suicídio. Precisamos falar sobre suicídio mesmo, né? Então, eu parabenizo a iniciativa e agradeço a parceria, assim. Trabalhar com a sua equipe tem sido muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece. Queria agradecer também a minha equipe, né? Minha equipe maravilhosa, que não seria possível isso sem as minhas acadêmicas, que são sensacionais mesmo. Eu estou aqui, mas foi um projeto construído a 5 mãos, né? A 5 pessoas, assim. Então, agradeço muito a Amanda, a Helena, a Joana, a Naíla, de verdade, assim. As meninas são muito boas e elas são parte disso tudo, elas estão com a gente aqui. É uma pena que não dê para aparecer todo mundo, né? Mas elas estão aqui com a gente também. Isso tudo foi um projeto construído juntas. E me conta um pouco, assim, antes da gente começar, sobre esse projeto, qual que é a proposta do Eu Me Afeto? Sim. Então, desde o ano passado, que a gente vem conversando um pouco disso, né? Dentro do nosso trabalho, dentro com os nossos pacientes, a gente vem tratando desse tema que é extremamente relevante, que precisa de ser tratado muitas vezes por uma outra via, né? Não dá para a gente ficar só no senso comum. Então, a gente tem trazido isso para debate sempre, a gente tem feito reflexões junto com os pacientes, feito trabalhos, e no ano passado a gente fez um evento que foi muito legal, que foi, assim, uma troca muito legal, os familiares participaram e a gente viu a importância disso, né? O quão grave é essa situação, quanto as pessoas precisam falar sobre isso. E aí, esse ano, a nossa intenção era fazer novamente esse evento, que se chamou Workshop Setembro Amarelo, e a nossa intenção era essa. Mas com essa pandemia ficou muito difícil, né? Ficou impossível, na verdade. Mas a gente falou, nós vamos falar sobre o tema de alguma forma. E eu vejo que não tem um meio melhor, uma via melhor do que a via das redes sociais, que é onde todo mundo está, onde todo mundo pode comentar, onde todo mundo pode interagir, onde essas trocas podem acontecer. Então, foi a partir daí que a gente começou a pensar mesmo, primeiramente pensando nos nossos pacientes mesmo, mas depois a gente pensou o tanto que é importante a gente conseguir disseminar essa informação, a gente conseguir debater esse tema com a sociedade em geral, que é um problema de saúde pública, né? Um problema cultural, social, e que a gente tem que falar
com a sociedade em geral também. E acho que o Instagram, né, as redes sociais, eles trazem essa possibilidade para a gente, amplia muito, né, as nossas possibilidades. E aí, a partir disso, a gente está aí produzindo alguns conteúdos, fazendo alguns textos, realmente para a gente conseguir aprender e construir coisas juntas, né? Eu gosto muito dessa palavra construção, e a gente tem construído juntos, né? Não só a minha equipe, mas eu penso que todo mundo que interage, todo mundo que lê um material que a gente posta, todo mundo que faz algum comentário, é uma troca, né? O tempo todo, assim. Então, é uma construção que ela é conjunta. E isso é riquíssimo. Então, surgiu a partir daí e tomou outras proporções, inclusive. A gente está pensando em falar sobre outros temas, além do Setembro Amarelo, temas que perpassam a saúde mental, que são temas carregados de estigma, né? Que a gente tem que falar mesmo. Então, a partir daí, a gente resolveu ampliar e começar a falar disso sempre. Sim. E o mais importante, eu acho que só para a gente já poder começar assim, é que a psicoeducação que a gente fala, né? Ou seja, falar sobre as doenças, as formas de prevenção, isso faz parte do tratamento, né? Então, isso empodera o paciente, a família, né? A terem mais autonomia sobre o tratamento, né? Então, assim, é sempre muito bem-vindo qualquer informação. A gente sabe que informação hoje é muito disponível, mas informação de qualidade, né, com evidência científica, né, isso conta muito, assim. Então, é uma fonte muito confiável, né, então, que a gente pode fornecer, né, ter essa utilidade pública, assim, né, para todo mundo, Sim. né. E mais do que isso, né, Roberta? Sim, eu penso que, assim, a informação, ela é extremamente relevante mesmo, mas eu acho que essas reflexões, essas provocações, elas têm um impacto muito maior no aprendizado, elas possibilitam muito mais resultados, muito mais mudanças. Então, acho que é um pouco disso, assim, que é a nossa proposta hoje, né? Não é só trazer as informações, mas é trazer provocações, é trazer reflexões acerca desse tema. Porque é isso que está faltando, né? Porque a gente tem muita informação mesmo, nós somos bombardeados de informação o tempo todo. Inclusive informações nada verídicas, né? Mas somos bombardeados o tempo todo. Então, não sei se é isso que falta, né? Eu acho que o que falta é reflexão, é o que a gente faz com o que a gente lê, o que a gente faz com o que a gente escuta, como que a gente lida com isso. Eu achei importante, a gente abriu a caixinha, né? E alguém falou assim, tratar do lado humano, né? Tratar esse assunto do lado humano. E eu acho que é isso que a gente traz, né? A gente quer falar disso de um lado humano, a gente quer falar disso com afeto. A gente quer falar disso com empatia real, né? Não só trazer dados. A gente quer realmente que as pessoas se toquem, que as pessoas entendam o que de fato acontece, o que de fato é possível, o que a gente pode fazer. E acho que é esse, né, o nosso projeto, assim. E já entrando um pouco no tema, eu fico pensando como que a gente trata, né, isso, assim, do suicídio. E acho que a melhor forma de tratar é através da prevenção, né? Não tem uma forma melhor do que a prevenção. E que bom que a gente tem essa oportunidade de tratar isso dessa forma, né? Que bom que não precisa de acontecer para a gente falar sobre isso. A gente pode estar falando agora e construir possibilidades para que isso não aconteça. Então, acho que isso é riquíssimo, assim. E eu fiquei pensando muito sobre esse tema, né? Como que a gente pode afetar as pessoas que sofrem e as pessoas que escutam o sofrimento dos outros. Isso foi algo que ficou muito forte para mim nesses dias. Fiquei fazendo várias reflexões a respeito e fiquei pensando se a real dificuldade é de quem fala ou é de quem escuta, sabe? Porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece, né? Quem está escutando não está dando conta de escutar. E aí a gente não consegue intervir, a gente não consegue prevenir um ato, porque eu não dou conta de escutar isso. E muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela dá conta de pedir ajuda, mas a gente não está preparado para escutar. Sim. Então, eu fico pensando que isso é um ponto-chave, né? Dentro dessa abordagem da prevenção ao suicídio, isso é um ponto-chave, que a gente tem que dar conta de escutar, a gente tem que dar conta de acolher o que acontece, o sofrimento do outro, né? Sim, e para isso é importante a gente desmistificar, né, esses mitos em torno do suicídio, né? Porque o suicídio é um fato social, né? Não é só a ciência, assim, outras formas, não é só a saúde, eu digo, né? Ciência como saúde, né? Uhum. Mas a filosofia, a sociologia estuda o suicídio, ele é um fato social em diversas culturas, né? Mas existe realmente um mito, existe um tabu, existe uma, né? Isso tem sido
a gente tem feito um esforço danado, né, para remover um pouco dessa conotação pecaminosa, egoísta e vergonhosa com relação ao suicídio, né? Que isso foi uma mudança cultural que foi tendo com a conotação do suicídio, mas enfim, que acaba que impede as pessoas de falarem sobre isso. E a questão, acho que um pouco da dificuldade das pessoas ouvirem é porque ter disponibilidade emocional, né, é uma coisa que requer, né, certa estrutura, né, e até mesmo da pessoa ter mecanismos de enfrentamento assim bem desenvolvidos para poder ouvir e saber ouvir sem julgar, né? Eu acho que isso é o mais difícil também, né? E eu fico pensando... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, depois eu volto. Não, mas eu fico pensando um pouco nisso, assim, por um outro viés. Eu dei uma viajada e comecei a pensar um pouco disso, assim, por que, né, que é tão difícil? Eu acho que tem algo que é do despreparo, tem algo que muitas vezes é da dificuldade de escuta mesmo, que a gente não foi treinado para isso, a gente não dá conta muitas vezes de escutar as pessoas. Mas eu fico pensando que tem algo mais profundo às vezes, sabe? E eu me arrisco a dizer, inclusive, que é a nossa dificuldade de escutar qualquer tema relacionado à morte. Sabe? Como que a gente não dá conta disso? Como que a gente adia isso sempre, né? Como que é um tabu mesmo, é um problema social que a gente tem de falar sobre qualquer questão relacionada à morte. Não só de falar, acho que muito mais de escutar, né? E aí eu me lembro muito, assim, dos cuidados paliativos quando eu penso nisso, né? Que é muito essa construção da qualidade de vida, nesse tempo de vida do sujeito. É muito a gente pensando nas prioridades, né? O que esse sujeito quer fazer. E às vezes a família não dá conta de falar sobre isso, né? Às vezes a família fala, não vai acontecer nada, nós vamos superar isso, não vamos pensar nisso não, como se isso fosse adiar um processo natural, que é a morte. Né? A gente tem dificuldade de escutar qualquer coisa relacionada a isso. Né? A morte como um processo natural, a gente tem dificuldade, e escutar essa pessoa que fala sobre a morte, a gente também tem dificuldade. Então eu fico pensando que é a mesma coisa, né? Que é isso, assim, que é quão difícil é pra gente escutar qualquer coisa relacionada à morte. Mas se a gente não escuta, isso não sai pela palavra, isso sai através do ato, né? Que é o suicídio. Então, se não tem um espaço para fala, isso sai através do ato, isso vai sair de alguma forma, porque tá no corpo, tá muito forte e o sujeito não tá se cortando. Então, isso vai sair através de um ato mesmo muito mais grave. E às vezes não é possível a gente intervir mais depois que isso acontece. Então, reforço mais uma vez, né, que a prevenção é o melhor caminho. E a gente só consegue prevenir quando a gente dá conta de escutar isso. E escutar sobre isso não é fácil mesmo. Né? Eu acho que é um problema cultural que a gente tem. Mas que a gente vai ter que dar conta. E é por isso que a gente está aqui, né? Para poder falar. Sim, exatamente. Exatamente. Assim, eu estava pensando, assim, de muitas coisas que a gente vai falar sobre suicídio, assim, eu acho que se tivesse, assim, se eu tivesse que, sei lá, escolher duas frases, assim, de tudo que a gente falar para as pessoas levarem, né, como aprendizado, se tiver que de 1000 palavras guardar umas 20, assim, primeiro, assim, que eu acho que o suicídio nunca é justificável, né, assim, e sempre vai ser um sinal de sofrimento mental, sempre, né? E assim, por que eu tô falando isso? Porque faz parte dessa questão do mito, né? Essa questão, a pessoa que quer suicidar não fala, né? A pessoa que quer suicidar não avisa, né? Mas, na verdade, o suicídio, não há evento externo, não há perda ou frustração, por pior que seja, né? Que seja, assim, justificável, que vai fazer com que nós tenhamos um ímpeto para tirar a nossa vida, porque nós evoluímos com o instinto de sobrevivência, né? Nós evoluímos como espécie com esse instinto de sempre buscar pela vida, né? E nós evoluímos também criando mecanismos de defesa, de enfrentamento, né? E para achar saída para essa sobrevivência, qualquer que seja o problema. E quando existe o pensamento suicida, a ideação suicida, é porque praticamente esses mecanismos de defesa, de enfrentamento foram esgotados. Então existe um adoecimento mental, assim. É como se o pensamento suicida fosse igual uma febre, assim. Tem alguma coisa errada, entendeu? Não é, eu tô com febre, não, deixa aí. Não, você tem que investigar, tem alguma coisa aí, né? Então, isso é extremamente, assim, essencial a gente entender que nunca vai ser justificável. Todo pensamento de suicídio ou de morte, né?
ela tem que ser valorizada e tem que ser considerada, né? Acho que um outro ponto importante, né, o que a gente começou a falar, assim, que muitas pessoas pensam que falar sobre o suicídio motiva as pessoas a suicidarem, né? Motiva, aumenta a possibilidade do suicídio. E não é, né? Assim, claro que a gente não vai falar isso como a gente fala de um assunto banal. Acho que isso merece um lugar especial, isso merece um cuidado especial a ser dito. Mas que tem que ser dito, né? Pegando um pouco o que a gente falou do início, assim, isso precisa de sair de alguma forma desse sujeito. Esse sofrimento está muito profundo. Se isso não sai, isso vai virar um ato mesmo, um ato grave, o sujeito vai tirar a vida dele. E é muito estranho, assim, como que a gente não dá conta de perceber que é importante a gente ficar, né? Mas que não é um problema nosso, é um problema cultural mesmo, é uma dificuldade que a gente tem de lidar com isso. E a gente precisa de ter isso, assim, muito claro, de que é uma dificuldade que a gente tem que tratar disso, né? Que não dá pra gente banalizar. Alguém escreveu aí, eu não me recordo o nome, que falou que é justificável porque é uma vontade de acabar com o sofrimento e não com a vida, né? Porque a dor é uma dor insuportável, né? E realmente existe essa valência do indivíduo com o comportamento suicida. Na verdade, ele quer acabar com a dor, né? Ele quer acabar com o sofrimento, não necessariamente quer acabar com a vida, né? E esse pensamento, ele vai passar, né? A gente sabe, como você disse, que a ideação suicida, ela é né? O suicídio, ele é prevenível, né? 99%, quase 100% dos suicídios, eles podem ser prevenidos, e a gente está aqui para falar disso e como que a gente pode agir para prevenir o suicídio, né? Sim, exatamente. E eu acho que a gente pode realmente pensar, assim, um pouco em como que a gente pode ajudar, né, essas pessoas, assim. Como que é possível a gente acolher alguém, como que é possível a gente reduzir um pouco esse sofrimento do outro, né? E eu acho que isso passa pela escuta. Isso é tudo, né? Eu acho que o acolher, ele é essencial, né? E o acolher, ele não tem nada a ver com soluções. Ele não tem nada a ver com palavras, ele não tem nada a ver com frases feitas, ele tem a ver com escuta, né? Que é isso, assim, a gente tendo essa capacidade de escuta, a gente tem uma possibilidade muito grande ali de conseguir resgatar essa pessoa e de lidar com esse sofrimento de outros meios. A gente pode ressignificar esse sofrimento. A gente pode dar para esse sofrimento um outro caminho, ele pode sair de outras formas, né? Oferecer, olha, eu sei que você está sofrendo, mas tem esse recurso, vamos? Né? E pensando nos recursos, a gente tem os recursos medicamentosos, a gente tem os recursos psicossociais, a gente tem N tipos de recursos e que a gente pode lançar a mão deles, né? Mas que a gente primeiro precisa saber que eles existem. Então, isso é importante também, né? Existe, tem jeito, né? E aí a gente pode falar um pouco disso, como que se dá, como que trata isso, Roberta? O que a gente faz, né? Com alguém que chega com essa ideação, com alguém chega com esse humor super deprimido, com essa falta de desejo, o que a gente faz com essa pessoa? Claro. Assim, eu só queria explanar alguns dois pontos, assim. Primeiro, sobre o comportamento suicida, porque o comportamento suicida, ele é um contínuo, ele é um espectro, né? Que vai desde um pensamento de vontade de sumir, uma vontade de dormir e não acordar mais, né? Até aquele... E aí esses pensamentos vão crescendo até que chegar num pensamento de morte mais concreto, para uma ideação com planejamento e a praticar o ato, né? Então, é importante a gente entender que, às vezes, que pequenos sinais, às vezes, né, esse comportamento suicida mais incipiente, ele já pode ser um alvo de abordagem, né? E quando você me pergunta com relação ao que a gente fazer, a gente tem que entender também que o suicídio, ele é multifatorial, assim, não tem uma causa. Eu acho importante a gente conversar um pouquinho disso antes de a gente falar de como que a gente vai abordar, porque para a gente prevenir, a gente tem que saber o que é que está envolvido na questão do suicídio. E é muito comum, assim, quando alguém comete suicídio, a gente não, né? As pessoas imediatamente tendem a pensar assim, nossa, mas o que aconteceu na véspera? Ah, ele estava brigando com fulano, ou ele teve um desentendimento, né? A gente, erroneamente, acredita que o suicídio é uma coisa simplista, né? Como se ele fosse de uma causa só, mas não, tá? O suicídio, ele tem fatores individuais, fatores sociais, fatores populacionais, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso para a gente saber onde que a gente pode intervir, assim, desses fatores, né? Quando a gente fala de fatores
questões sociais, né, econômicas, a gente sabe que situações de dificuldades, crises econômicas, desemprego, são fatores que podem, né, desencadear, mas o que é o mais importante, nunca vai ser unifatorial, vai ser uma somatória né, de fatores. Existe predisposição individual? Sim. Pode existir, sim. Existe um fator genético importante, né? História familiar positiva, sim. Ter já tentado suicídio uma vez se não o principal fator de risco, né? O segundo maior fator de risco para cometer novamente o suicídio, quer dizer, ter novamente o comportamento suicida, né? E ter transtornos psiquiátricos, né? A gente sabe que 96% dos indivíduos que tentam ou chegam a executar, né? Completar o suicídio, tem um transtorno mental associado. E aí não é só depressão, a gente tem transtorno de ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, transtorno de ajustamento. Isso, assim, é um percentual menor, mas transtorno de ajustamento é o quê? Às vezes aquela pessoa que nunca teve nenhum transtorno na vida psiquiátrico, mas às vezes naquele período de estresse que dura ali 1, 2 meses, realmente a pessoa não consegue, né? Pode ter uma deficiência de mecanismos de enfrentamento mesmo, né? Adversidades na infância, história pregressa de, né, assim, fatores adversos de violência, seja qualquer forma de violência, né? Não só a violência sexual, mas a violência verbal, a violência física, abuso sexual, né? O fator genético, eu já disse, né? E tem aqueles precipitantes, né? Que vão ser aqueles fatores ali mais situacionais, contextuais, ali perto do ato, né? E uma coisa muito importante que é o acesso aos meios, entendeu? Então, assim, também é um fator, porque se o indivíduo tem acesso ao meio, né? Isso é um fator para ele poder cometer. E faz parte do nosso plano, do nosso planejamento de segurança, né, estratégico de prevenção do suicídio, a gente abordar todos esses fatores. Né? Sim, com certeza. E eu estou lendo algumas perguntas, algumas colocações, né? E tem aparecido muito isso da família, né? Que a família não dá conta disso, que a família não entende. E às vezes não entende mesmo, né? A gente sabe que isso é uma realidade e que é muito difícil de lidar com isso, de estar sozinha, de pensar que estar sozinha nisso. Mas a gente fez até uma postagem recente falando sobre essa rede de suporte. A rede de suporte não precisa ser só a família, né? A rede de suporte, ela tá aí para quem quiser acessar. Ela tá num amigo, ela tá num serviço de saúde, ela tá num centro de saúde, ela tá num CAPS, ela tá num sertão, ela tá em algum lugar. Dá para construir isso, né? Então, assim, a gente entende essa dificuldade da família, que não é uma dificuldade consciente, é uma dificuldade social, é uma dificuldade do sujeito mesmo em falar sobre o tema, né? Mas que há outras possibilidades e tem como a gente tratar dessa família também, né? Dentro do processo do tratamento, é o que a gente sempre faz, né? Isso fica muito claro, que é essencial mesmo. Então, tem como a gente tratar dessa família. Essa família precisa ser acolhida também, porque essa família também sofre. Essa família também está adoecida. Não tem como uma pessoa da família estar adoecida e o resto não se afetar de forma nenhuma com isso, né? Então, é possível a gente tratar dessa família também. Sim, e as estatísticas mostram que para cada suicídio que acontece ou tentativa, você tem um acometimento direto de 6 a 10 pessoas para cada vítima, né? E aí a gente fala que são os sobreviventes do suicídio, né? Depois que o indivíduo cometeu, né, ou não, esse suicídio, como que a família fica, né? E a família que passa por uma experiência de um suicídio, ela tem um luto diferente de, né, pessoas que perdem familiares de uma forma não tão traumática, né? Porque os familiares, eles têm que tentar estabelecer, porque não é que eles têm que tentar estabelecer, é quase que eles tentar entender o porquê do suicídio. Então, isso é um dificultador, né? Então, isso vem sentimento de culpa, né, de vergonha. Então, são familiares que realmente precisam de um suporte para esse luto aí, que tem grande chance de ser um luto patológico, né? E ter familiares ou pessoas queridas próximas que cometeram suicídio é fator de risco para adoecimento mental dessas pessoas, né? Sim, com certeza. Agora, eu queria voltar na sua pergunta, Jéssica, mais especificamente, que você perguntou, né? Como que a gente ajuda essas pessoas, né? Que estão com
com ideação suicida, o que a gente pode fazer, né? Assim, como que a gente pode abordar essas pessoas, né? Tem um professor da Unifesp, que é o Dr. Alexandre, assim, ele tem até uma página no YouTube, assim, eu adoro seguir as coisas dele. Chama... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Esqueci. Ele é super informativo, assim, e ele usa um acrônimo, assim, muito interessante, que é PEACE, P-E-A-C-E, né? Que é perguntar, escutar, acolher, conectar e encaminhar, né? Então, assim, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre, talvez, um pouco de cada um disso, né? Assim, quando a gente fala perguntar, né, o indivíduo que chega com alguma ideação, algum comportamento suicida, a gente tem que perguntar diretamente. Você está passando pela sua cabeça, né, fazer alguma coisa contra a sua própria vida? Você tem tido pensamentos de se ferir? Você tem tido vontade de dormir e não acordar mais? Assim, porque, igual eu falei, é um espectro, né? É um contínuo. Então, a gente tem que perguntar sobre, né, essas diversas gradações da ideação suicida. E perguntar, você está planejando? Sim. Acho que isso é essencial, né, Roberto? É um critério, assim. A gente acolhe muitas tentativas de autoextermínio, um número assustador no sertão, assim. Tem dias que a gente acolhe 4 tentativas numa manhã, né, assim, em uma regional. E aí, isso é uma pergunta chave, assim, tem planejamento, né, de você tentar de novo? Como que tá isso, né? Como que tá esse sofrimento para você agora? Isso é uma pergunta chave, tem que ser feito. Não dá para não falar disso, não tem outro jeito da gente saber disso senão perguntando, né? E isso é o ponto-chave, assim, porque se tem um planejamento, a pessoa está em risco de novo, ela está se colocando em risco de novo, né? Sim, sim, tem que perguntar mesmo. E até mesmo os profissionais de saúde, né, eles às vezes não são treinados, né, para ter esse tato mesmo de perguntar, mas tem que ser perguntado diretamente e perguntar não aumenta o risco, tá? Existe esse tabu, né? Você já falou, mencionou anteriormente, perguntar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio, pelo contrário, é o que aquela pessoa precisa naquele momento de saber que ela pode falar sobre aquilo. Sim, que tem um espaço para isso, né? Que tem quem quer escutar isso, assim. Acho que Exato. é isso que a gente está falando. Tá, vamos para o segundo ponto. Então tá, começamos no PIS, agora vamos pro E, né? Que é escutar, né? Quando a gente fala escutar aquela pessoa, é escutar sem julgar, entendeu? Porque automaticamente quando você escuta, não, a vida tá muito sem graça, eu não tenho, né? Eu não tenho vontade de viver, nada pra mim tem valor, se eu morrer hoje ou amanhã não faz diferença. Aí muitas vezes as pessoas, na tentativa de ajudar, falam assim, não, que isso, sua família é linda, você tem casa, você tem seus filhos que te amam. Assim, é automático as pessoas tentarem solucionar o problema para a pessoa, né? Tentar mostrar motivos para solucionar. Só que muitas vezes isso pode, às vezes, até aumentar o sentimento de culpa da pessoa. Não estou falando que aumenta, né? Sim, mas é uma possibilidade. Isso. Ah, então, o que você tem que perguntar? Como é que você vai ouvir, então? Escutar sem julgar, né? É você perguntar o que é que te mantém aqui? O que é que te faz continuar? Por que você não cometeu o suicídio ainda, sabe? Aí sim, porque aí o indivíduo está gerando a solução do problema dele, né? Ele está trazendo isso, né? Então, tá vindo dele, né? Ativamente, não é E passivamente. como que a fala possibilita isso, né? A fala, ela traz isso, assim, ela traz essa elaboração do sujeito. Que se a gente entregar a solução, não é a mesma coisa, não é eficaz da mesma forma que a fala é. Né? A partir do momento que eu falo, eu estou elaborando essa ideia, né? E a gente está ali mesmo para oferecer algum suporte, para pontuar algumas coisas, mas que essa fala, essa construção, ela é do sujeito e tem que ser um espaço acolhedor, tem que ser um espaço que possibilite essa construção, né? A escuta, eu acho que é isso, é um espaço que possibilite uma construção de possíveis soluções, não quer dizer que vão dar certo de primeira, mas quer dizer, né, eu estou aqui para a gente poder tentar. Né? Vamos tentar isso junto, tem isso para a gente poder fazer, vamos no sertão, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um TO. Então, assim, a fala, ela possibilita isso, né? E sem a fala, a gente não consegue nem oferecer nada para o sujeito. Exato, né? Acho que dentro dessa questão da escuta, né? Além de perguntar e escutar, né? É você validar validar o sofrimento do indivíduo, né?
olha, eu realmente imagino o quanto que deve estar sendo difícil para você passar por esse momento, mas você não está sozinho, né? E aí a gente vai entrar na outra letra lá, daqui a pouco eu falo. Mas vamos pro próximo, que é afastar, né? A gente tem que afastar meios de cometer o suicídio. O indivíduo é policial, você tem que dar um jeito dele não ter acesso a armas, né? A gente sabe que as mulheres tentam mais suicídio do que os homens, mas os homens, eles têm uma maior taxa de sucesso, né? Porque eles têm acesso a meios mais letais, né? Então, afastar meios mesmo, armas, medicamentos. Aquela pessoa que tem ideação suicida, ela tira a medicação, né? Coloca grade na casa, vigilância, não deixar a pessoa sozinha, né? Mas afastar os meios mesmo, né? Faca, corda, né? Tem que afastar mesmo. Né? E entender também, né, Roberta, que esse sofrimento, ele não vai ser para sempre, né? Que o sofrimento, ele precisa ser tratado, e ele sendo tratado, ele tende a diminuir. Então, não é que eu vou ficar vigilante a um familiar meu 24 horas por dia, não é que a minha casa vai ficar cheia de grades, não é que essa pessoa não vai poder ter acesso à faca, não vai poder ter acesso à medicação. Não é isso, não é o nunca mais, né? Mas é naquele momento agudo ali, é o possível, é o que tem que ser feito mesmo. E às vezes é chato, às vezes é trabalhoso, e é mesmo, né? Mas assim, que é naquele momento do agudo. Então é uma coisa que vai ser para sempre. Por isso é importante a gente tomar esses cuidados e construir as possibilidades ao mesmo tempo, para que esse sujeito vá melhorando, para que esse sofrimento ele vá ficando cada vez menor. E o sujeito vai retomando, né, sua vida, assim, cotidiana, sua rotina, e a família vai voltando a se ajustar. Porque realmente acontece um reajuste, né? Assim, acontece uma confusão na família mesmo, muda a rotina completamente, mas que não é uma coisa que é para sempre, né? É um momento que é difícil mesmo, que enquanto esse momento não passar, a gente vai ter que tomar algumas medidas, né? Vamos ter que diminuir as possibilidades, os riscos. Isso. Exatamente nessa questão de... Ao passo que você mostra, né, para o paciente, o indivíduo, que isso vai passar, isso é uma forma da próxima letra, né, que é o C, de conectar, né? O que é o conectar? É você estar junto do paciente e mostrar para ele que ele não está sozinho, né? Que ele não vai passar por isso sozinho. E a gente sabe que o senso de pertencimento, né, de grupo, isso é um fator protetor de suicídio. Então, para o indivíduo que tem essa manifestação de ideação suicida, mostrar para ele que você tem que conectar ele, seja com o serviço de saúde, né, seja com o familiar, né, não pode ficar sozinho esse indivíduo, né? E aí já puxa o gancho para a última letra, né, que é o do PIS, que é o encaminhar, né? Tem que encaminhar para o tratamento, né? Assim, então é perguntar, escutar sem julgar, né? Afastar meios, conectar, dar esse senso de social, né, de pertencimento para o indivíduo e caminhar, né? Isso é fundamental. Ninguém precisa de enfrentar isso sozinho, né? Eu acho que a família tem muito essa percepção. Eu tenho que dar conta, né? É um filho meu que está sofrendo, é um pai, é uma mãe, mas não tem que dar. A gente não tem que dar conta disso tudo sozinho, né? É muito pesado mesmo. Então, os serviços de saúde, eles estão aí para isso, para fornecer esse suporte, para ajudar nessa construção mesmo, porque não é fácil ninguém dar conta disso sozinho. E encarar essa responsabilidade, peitar isso de uma forma independente, é muito difícil mesmo, é da ordem do impossível, né? Sim. Sim, Jéssica. E assim, e sempre importante, assim, além, agora que as pessoas já estão esclarecidas sobre como abordar, né, o indivíduo com esse sofrimento, né? Agora as pessoas aqui, todo mundo já sabe que pode perguntar abertamente, isso não vai aumentar o risco de, né, a chance da... Isso não vai dar ideia errada para ninguém, né? Assim, na verdade, essa pessoa precisa, alguém precisa estender a mão para ela e falar assim, olha, você tá passando por isso, vem cá, você não tá sozinho, né? Mas, e reforçar os fatores de proteção, que a gente disse, né? A sensação de pertencimento, a religiosidade, né? Qualquer que seja a religião da pessoa. E aí eu estou falando... a espiritualidade, né, no geral, assim. Qualquer coisa que você se ancore, qualquer coisa que você acredite, qualquer coisa que te dê sentido para viver, é importante, né? Seja, sei lá, uma simpatia, seja ir à missa, seja ir num culto,
não sei, né, o que é importante para cada um, mas qualquer coisa que te dê sentido para viver é importante, né? Sim, sim. Né? E reforçar os vínculos familiares, né, são fatores protetores, né? Fornecer uma maior integração social. Uma outra coisa, a prática de esportes, né? Isso eu estou pensando assim, pensando na prevenção do suicídio de um modo geral, assim, né? Não estou falando disso na hora que o indivíduo está lá com uma ideação plena, um planejamento, né? Mas como estratégias políticas até mesmo, né? De prevenção de suicídio. Porque a prática de atividade física, ela previne adoecimento mental, né? Então, isso é uma forma de prevenção de suicídio, porque ter transtorno mental é fator de risco, né? Para cometer o suicídio. Então, isso é uma forma também. E é aquilo que você é super expert, né? De trabalhar com os nossos pacientes, que é ajudá-los a lidar com esses estressores e com as frustrações, né, Jéssica? Sim, sim. Com a resolução Acho que do é um problema, né? ponto essencial, né? E eu fico pensando que muitas vezes a gente vincula esse tratamento à remissão sintomática, né? A gente acha que o sujeito, se ele está com o humor melhor, se ele está dormindo melhor, se ele não tem nenhum planejamento, se ele não tem nenhuma ideação, ele está bem. E aí a gente cai num erro muito grande, assim, que o sujeito não tá bem, né? Não tá bem dessa forma que a gente tá pensando que ele tá. Ele se afastou do trabalho, ele não tem um lazer mais, ele não consegue conviver direito com a família dele, ele é tomado pela vergonha, pela culpa. Então, isso também é parte do tratamento, que é um pouco do que a gente abordou ontem sobre a reabilitação psicossocial, caiu um pouco nesse lugar, assim, de resgatar esses componentes psicossociais, né? Que é essa circulação pela cidade. Isso é um fator de saúde, né? O sujeito tem que ter um lazer, ele tem que dar conta de fazer as suas atividades de vida diária, ele tem que dar conta de sair, ele tem que dar conta de desempenhar as atividades que são relevantes para ele. E quando a gente cai no processo de adoecimento, além dos sintomas, é isso que acontece, o sujeito ele perde papéis, né? Ele deixa de fazer coisas que ele fazia anteriormente, coisas que eram importantes, ele se sente totalmente incapaz de desempenhar as suas ocupações. Então ele fica completamente disfuncional e não existe saúde sem função. Se eu não trato essa função, esse sujeito não está saudável. E aí a gente tende a pensar que os sintomas acabaram, diminuíram, essa pessoa está um pouco mais alegre, eu estou conseguindo, né, seguir a minha vida como familiar, eu estou conseguindo, essa pessoa parece que está melhor, consegue tomar um banho sozinho, que às vezes a gente chega num ponto da depressão que a gente não consegue desempenhar as nossas AVDs, né, as nossas atividades de vida diária básicas. E aí a gente pensa que esse sujeito está começando a engatar, ele está começando a melhorar e a gente negligencia o que é fator de saúde, que é a circulação pela cidade, que é o lazer, que é o trabalho, que é o estudo. E aí é onde a gente entra, né? O que a gente fala muito, o que a gente trata muito, que é o nosso objetivo principal dentro da terapia ocupacional, principalmente, que é reabilitar esse sujeito para a sociedade, né? A reabilitação ela não pode ser focada nos sintomas, ela precisa ser focada, ser multifatorial também. Ela precisa contemplar, né, essas atividades que são significativas, ela precisa contemplar a relação com o outro, ela precisa contemplar a relação que eu tenho com o meu corpo, né? Como que eu estou me cuidando, como que eu estou dando conta disso, ela precisa de contemplar a família. Então, é um tratamento que precisa ser multifatorial mesmo, que a gente só consegue tratar o suicídio e qualquer adoecimento psíquico pensando nesse sujeito como um sujeito funcional. Pensando que a saúde, ela, sem a função, esse sujeito não é saudável, né? A CIF, a Classificação Internacional das Funcionalidades, vem justamente para nos falar disso, que saúde é participação. Não é ausência de doenças, né? Que às vezes a gente fica pensando que eu sou super saudável, eu não tenho CID nenhum, eu tô muito bem, né? Eu não tô tomando medicação nenhuma mais, mas não tá tão bem, porque se essa pessoa não é participativa no meio em que ela vive, se ela não produz, ela não tá saudável. Se ela não está funcional, ela não está saudável. É a mesma coisa de dizer que uma pessoa que está gripada, ela está doente, mas se ela está gripada e ela continua trabalhando, ela continua tendo um lazer, ela continua se alimentando, ela está saudável, ela tem um CID, né? De uma gripe, de uma síndrome gripal, assim. Mas essa pessoa está saudável porque ela está funcional. A saúde não existe sem funcionalidade.
E é isso que a gente vem batendo muito nessa tecla, assim, que a gente tem que reconstruir esse sujeito no todo, né? Não adianta a gente só tirar sintomas, não adianta só a gente medicar, né? Assim, e sem a medicação é impossível a gente construir qualquer coisa mesmo, né? Com esses sintomas super aflorados, é impossível mesmo a gente construir qualquer coisa. A medicação ela é essencial nesse processo. Mas se eu não reabilito esse sujeito de forma psicossocial, a chance disso dar certo é mínima, né? Muito pequena, tanto nos casos de suicídio, tanto nos casos das psicoses, quanto no, né, na depressão. Não tem jeito de reabilitar, não tem jeito de tratar esses sujeitos sem pensar na vida cotidiana, porque é isso que nos move, né? É isso que dá sentido para a nossa vida, é o fazer. São as ocupações, é a nossa rotina, eu dar conta do que eu quero dar conta, eu conseguir pertencer aos locais que eu quero pertencer, eu conseguir trabalhar. É isso que dá sentido para a nossa vida, né? Uhum. Sim, sim. E você falou isso esbarra tanto às vezes na nossa frustração, assim, né? Como médica, assim, né? E o quanto que é importante não trabalhar sozinho, sabe? O trabalho em equipe é para isso mesmo, né? E o suicídio, ele, quer dizer, eu falo suicídio assim, né? O paciente com comportamento suicida, ideação suicida, ele tem que ter essa abordagem mesmo, né? E, assim, o que eu acho, eu tava estudando um pouco sobre formas, assim, e eu acho que aí nisso você tem uma experiência muito maior do que eu, assim, de poder... A sua internet está um pouquinho ruim, Roberta. Como é que tá aí? Tá muito escuro Ah, e a sala tá um pouco picada. Mas vamos lá, tá dando para escutar. Vamos ver o que dá. Vai. não, é só porque a gente sabe que... Não sei se seria o caso de a gente falar um pouco de... Se você quer falar sobre psicoterapia, não sei, assim. Só me veio na cabeça, assim, se você quer abordar um pouco sobre isso. Alguma coisa mais direcionada. Ou... Você fala das abordagens psicossociais, assim? Assim, não sei se tem alguma pergunta sobre isso. Ou a gente pode partir para outro tópico. Não, a gente pode falar um pouco disso, mas assim, é tudo muito individualizado mesmo, né? O tratamento psicossocial, ele é muito individual. Então, por exemplo, eu tenho um sujeito que era estudante de medicina e ele estava, né, dando conta, de repente veio um processo de adoecimento, de repente vieram pensamentos de menos-valia, né, menos desejo nas coisas que fazia anteriormente, uma anedonia, uma falta de prazer naquilo que faz. Então, a gente vai tratando um pouco isso, a gente vai ressignificando e trazendo esse sujeito para essas atividades que ele realizava anteriormente, dando sentido a isso. Porque isso é parte do tratamento, né? Então, a gente vai trazendo esses pontos para ele, vai fazendo intervenções de forma que ele resgate esses papéis que ele perdeu. Roberta? Oi, tá meio escuro, Eu gente. Eu acho que tá não. bem. Deixa eu ver se eu. Tá bem ruim a internet. Vai falando que eu vou Tá. tentar trocar aqui de. Vou ver o que eu tenho. Mas aí é isso, assim, a gente faz uma avaliação, né? Falando um pouco da terapia ocupacional, a gente faz uma avaliação para poder entender esse contexto, para poder entender essa rotina, para entender o que esse sujeito deixou de fazer por conta do processo de adoecimento e como é que a gente vai atuar. A partir daí, a gente faz um projeto terapêutico para pensar onde que a gente vai atuar, o que esse sujeito precisa de resgatar, o que a gente tem que fazer para ele voltar a ser funcional, entendendo que a funcionalidade é saúde, né? Então, a partir dessas avaliações, a gente vai elencar aquilo que é mais importante para aquela pessoa que está sofrendo. E tendo essa visão, né, eu acho que é importante a gente trazer um pouco dessas provocações para a gente sair um pouco desse lugar, desse tratamento, né, com uma única direção, né? Eu tenho que tratar os sintomas, a pessoa tem que ficar bem. E o que é ficar bem? Como que eu fico bem, assim? Como que é esse bem-estar completo? Embora não exista isso, né? Esse bem-estar completo, eu acho que a gente nunca tá 100%, assim, a gente sempre tem questões, mas que a gente seja capaz de lidar com essas questões. Então, eu penso que o tratamento ele é muito constituído dessa forma. Roberta? Mas vocês estão me ouvindo? Mas eu acho que não, tá muito ruim. Agora voltou.
Tá. É essa questão de responsabilizar, né? Assim, a gente sempre fazer com que o tratamento tenha uma participação ativa do indivíduo, né? De fazer com que ele busque a elaboração dos mecanismos de enfrentamento, que ele reconheça, a gente vai ajudar ele a reconhecer como que esse pensamento suicida vem, por que vem, que emoções que estão associadas a isso, quais são os gatilhos, né? E assim, o que é a paciente, o estresse. Então, assim, é trabalhar junto com ele para ele tentar desenvolver esses mecanismos de enfrentamento mesmo, né? Para lidar, né, com né, E eu fico pensando que, inclusive, a gente conseguir mapear os riscos, né? A gente como profissional, a gente como família, a gente tem que conseguir mapear um pouco esses riscos. Não que a gente vai conseguir certificar que isso não vai acontecer, mas a gente consegue mapear um pouco e diminuir um pouco esses riscos. Ah, eu sei que quando acontece isso, fulano não fica muito bem, né? Então eu sei que eu tenho que estar mais próximo. São coisas muito simples e muito delicadas que a gente pode fazer. E a partir daí, é entender, olha, quando eu tô mal, onde que eu posso recorrer? A gente construir mesmo, de forma concreta. Eu tô muito angustiada, para quem que eu vou ligar? Isso é construção de rede de apoio, né? Eu tô muito mal, o que que eu vou fazer? Que tipo de atividades que eu posso fazer para poder aliviar essa minha angústia? Eu tô muito deprimida, eu tô pensando em tirar minha vida. Para onde que eu vou, né? O que que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com esse sofrimento? São coisas que a gente também deve construir dentro de um tratamento, e que é possível, inclusive, se construir dentro de casa também, né? Que talvez tem que ter um meio de comunicação mais efetivo, a gente tem que estar mais aberto à escuta, retomando aquilo que a gente falou. Então, são coisas que a gente precisa de pensar anteriormente. Isso é prevenção também, né? Sim, e só falando, aproveitando esse gancho da rede de suporte, eu acho importante a gente fornecer algumas informações para as pessoas aqui, né? 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que assim, a gente pode, né, orientar, né, as pessoas. A rede de saúde mental aqui no município, né, a gente sabe que cada região de Belo Horizonte tem as regionais de saúde. Para cada regional de saúde existe um serviço de referência de saúde mental, que são os CERSANs, né, que são serviços de pronto atendimento, 24 horas. Sim, tá picando muito, Roberta, mas eu acho que é isso, né, que você tá falando, das redes, das possibilidades disponíveis dentro do SUS mesmo, Isso. que a gente muitas vezes desconhece, né, que a gente tem o centro de saúde que a gente pode recorrer, que a gente tem o CERSAM que a gente pode recorrer, que a gente tem, inclusive, o SAMU que a gente pode recorrer, né, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o SAMU vai, se eu ligo e falo, olha, eu tô muito mal, tô pensando em tirar minha vida, me ajuda, o SAMU vai. Né? Então, é uma possibilidade também, né, de suporte. Então, a gente amplia um pouco isso, de que o suporte não precisa ser também só a família, porque às vezes a família não vai dar conta disso, o sujeito vai ter que se erguer de forma independente. Então, ele tem essas possibilidades, ele tem esses locais que ele pode recorrer. O meu áudio também está ficando? Não? O pessoal está falando, achei que pudesse estar. Mas, assim, eu acho que é isso, né? A gente falou um pouco de como que a gente previne, de como que a gente pode acolher essa pessoa. E o que fica muito forte para mim é isso, assim, que a gente tem que escutar, né? Que a gente saia daqui com esse desejo real de escutar, com esse desejo real de se afetar, que não quer dizer que a gente vai solucionar, mas a gente vai escutar. E escutar é muito diferente de ouvir. É muito diferente de eu estar dando conta de só eu tô aqui, tô falando e eu tô aqui parada. Não, é a gente realmente se afetar, é a gente se sentir empático com essa situação, né? Assim, se sentir parte desse sofrimento do outro. Olha, eu não sei o que fazer mesmo, mas a gente pode dividir, pode falar. Vamos ver o que a gente faz. Não sei. Não sei, muitas vezes a gente não sabe. A gente, como profissional, não sabe também, às vezes. A gente não tem as respostas de tudo. Né? O tratamento ele é uma construção entre os profissionais e os pacientes e a família. Então, não tem ninguém que sabe, ninguém é dono do saber. Então, é importante a gente lembrar que é uma construção que ela é coletiva. Né? Que ela é coletiva e que ela é multifatorial, que ela não está ali só nos sintomas, que ela não está ali só naquilo que coloca o sujeito em risco, que o sujeito não está saudável só porque ele não tem sintomas mais, porque ele não pensa mais. Então, acho que são esses pontos assim, que são essenciais. Se a gente sair daqui hoje
pensando um pouco nisso, tá perfeito, né? A gente já tá na frente de muitas outras pessoas que não dão conta de pensar nisso. E a gente conhecer a rede também é essencial, né? Eu saber onde que eu posso recorrer e construir uma rede de suporte. Se eu sofro, eu tenho que saber onde que eu vou recorrer quando esse sofrimento doer demais, né? Tem um post que a gente fez que fala, e quando a dor doer demais, o que que a gente faz? Então, a gente tem que ter o plano ali para quando a dor doer demais, o que a gente vai fazer? Quem que a gente vai recorrer? E é importante a gente pensar nisso, a gente se antecipar nisso, dar conta de falar disso, senão a gente cai mais uma vez naquele mesmo mito, de que a gente não pode falar disso porque isso motiva. Não, isso não motiva, né? Falar da morte não faz a morte chegar mais rápido de forma natural. A gente pode falar disso, tem que ter espaço para a gente falar disso, né? Assim como tem que ter espaço para a gente falar de suicídio e falar de vida. A gente tem que dar conta de falar de vida, de dar conta de falar de planos, e isso é importante porque é isso que motiva a nossa vida, né? O fazer, como eu falei, assim. É isso que dá o gás, é isso que dá vontade de viver, é isso que nos traz para a realidade, é isso que uma pessoa que não faz nada, né, que não dá conta de desempenhar as atividades, ela é uma pessoa adoecida mesmo, né? E a gente perde essa mão, assim, a gente acha que o outro só está adoecido quando eu estou vendo que ele está adoecido, quando ele está numa cama o tempo todo, não. Mas o adoecimento, ele se dá de diversas formas também, né? Isso aí. Mas é isso, sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém quiser mandar alguma coisa. É porque você me falou, né? Eu não sou muito expert nisso, que o negócio corta de uma vez, né? Corta, eu tô seguindo aqui mesmo se eu consigo. Deixa eu ver. Isso mesmo. Psicólogo é muito bacana. A gente tem essa visão, né? De que psicólogo é para doido, de que psicólogo é uma coisa de outro mundo. E não, é essencial para o nosso autoconhecimento, para as nossas construções subjetivas. É importante demais para a nossa qualidade de vida, né? E assim, é um tema muito amplo, é um tema muito abrangente mesmo, muito complexo, mas se a gente sair daqui com um pouco disso, com essas provocações que a gente fez, eu acho que já é importante demais, né? A gente já ganhou isso, assim. Isso é tudo. Com certeza. Então, eu acho que pode eu falar. só... Ah, não, tá, deixa eu falar. Não, pode falar. Não, é só porque eu acho que eu vi uma pergunta que subiu, que eu acho que foi uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, assim. São sinais de alerta, assim, não sei se vai dar tempo, assim, né? Dá tempo, tá. Mas, assim, sinais de alerta, né? Às vezes, uma alteração de... Né? Sinais de alerta, assim, né? No indivíduo que já tem um planejamento, né? A gente tem que pensar, ficar mais atento, porque o indivíduo que já está com algum planejamento, né? Uma alteração de comportamento, uma piora da reclusão social, né? A sensação de desamparo, né? Porque o indivíduo ele tem uma dor que é insuportável, mas além da dor, ele tem a sensação de desesperança e de desamparo, né? E realmente, às vezes, o indivíduo ele começa a ter comportamentos assim, mais de autoexclusão, começa a resolver algumas questões assim, testamento, coisa de seguro, coisa bancária. A gente vê isso, esse movimento da pessoa mesmo de desapegar, rede social que começa a desfazer, né? Então, assim, isso num grau mais de planejamento, assim, né? Eu já atendi um paciente que ele sobreviveu à tentativa de suicídio. Mas ele falou, eu liguei pro meu pai 2 dias antes, falei com ele que eu queria encontrar com ele e despedir. Eu separei a roupa que eu ia usar no dia que ele pulou do viaduto de Santa Teresa, no caso. E aí ele separou a roupa, ele saiu para trabalhar, colocou a roupa. Sabe, assim, é tudo muito arquitetado, assim, né? Então, deu para pincelar um pouco, assim, mas o tema é muito extenso, assim, né? Sim, mas eu acho que isso é importante mesmo da gente falar. E outra coisa que eu me lembrei aqui, a gente vai lembrando, né? Um tanto de coisa que é muita coisa mesmo. Mas, assim, que muitas vezes a gente banaliza, né? O sujeito, ele não quer morrer, ele quer chamar atenção, isso apareceu aqui, né? Ele quer chamar atenção, ele tá bem, ele sai, ele bebe com os amigos. Quem tá doente não faz isso, né? Quem tá com depressão não faz isso. E faz, né? Assim, isso é muito silencioso também. Assim como tem os sinais muito evidentes, tem um silêncio também, tem uma lacuna nesse meio, assim, que às vezes dificulta que a gente consiga perceber isso, assim. É uma dor muito profunda, mas que às vezes a gente vai tentando tratar disso de outras formas, a gente vai lidando com isso de outras formas, a gente começa a fazer um uso abusivo de bebida, um uso abusivo de drogas, a gente começa a comprar demais. São vários sinais, né, que dizem de um sofrimento.
E muito eu fico pensando quando alguém fala, ah, eles fazem isso toda vez, lá no Sertão chega muito caso, assim, tipo, tem gente que tenta suicídio toda semana, né? E aí a família já chega, ele faz isso toda vez, quando ele quer chamar atenção, ele faz isso. Ah, ele não quer morrer nada, ele faz isso só pra chamar atenção. E eu fico pensando, né, tá, mas e aí, e se ele acerta? Né? E se ele erra no cálculo e ele morre mesmo? Como que faz? É porque pode ser que seja algo para dizer assim, olha, eu não quero morrer, mas eu não estou dando conta. Vocês podem me ver, né? Eu estou aqui. Vocês podem fazer alguma coisa por mim? E às vezes a gente banaliza isso, né? E uma hora esse sujeito ele erra no cálculo. O sujeito que não quer morrer é tão grave quanto aquele que quer morrer. Porque uma hora esse sujeito que não quer morrer, ele faz uma tentativa e ele erra no planejamento. E aí ele morre de verdade. Né? E aí é tão grave quanto o sujeito que quer de fato morrer, que quer de fato tirar a vida, que vai lá e faz para poder tirar a vida mesmo e tira. Mas esse que também faz, muitas vezes com o objetivo de ser visto, ele também está em risco da mesma forma, porque uma hora ele erra o cálculo e ele tira a própria vida mesmo, né? Uhum. E aquela questão da ambivalência que a gente falou anteriormente, né? O indivíduo ele quer se livrar da dor, né? Realmente viver com essa dor é insuportável, né? Mas se tivesse uma outra forma de viver, né? Se ele tivesse essa opção, e a gente está aqui é para isso, para mostrar para essas pessoas que né, o comportamento suicida, a ideação suicida, ela é um estado patológico da mente que é possível de abordar, é possível prevenir e que essa dor vai passar. Vai passar. É uma coisa que a gente tem que ter muita clareza, né? De que essa dor não dura para sempre. E que é possível, que tem formas da gente tratar isso. E que a gente precisa de falar disso. Eu acho que o tratamento ele começa a partir do momento que a gente dá conta de desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, de pensar sobre esse assunto e de saber escutar sobre isso, que é um tema pesado. É um tema para os fortes mesmo. Não é fácil a gente escutar isso, não é fácil a gente ter que lidar com esse sofrimento do outro, mas tá ali, né? O outro tá ali, o outro tá precisando de mim, o que que eu vou fazer? Eu vou negligenciar, vou falar, vai ficar tudo bem, isso é muito novo, isso vai passar, vamos sair, vamos beber, né? Não tem muita gente passando fome na África, porque eu já escutei de tudo, né, em relação a isso, assim. Tem muita gente passando fome, muita gente que sofre mais do que você. Como assim? Levanta dessa cama, vamos viver, né? Como se fosse uma escolha do sujeito estar ali, né? Daquela forma, colocado daquela forma. Então, que a gente tem capacidade de entender que não é uma escolha, que ninguém escolhe sofrer dessa forma, né? Ninguém escolhe, por mais que às vezes pareça para nós que a gente não compreende, que a gente não compreende esses motivos, mas a gente não está na pele do outro. A gente não sabe o que está se passando ali. Muitas vezes é difícil da gente, de quem sofre, elaborar isso, mas tendo alguém ali do lado, se faz mais possível. Né? E pensando um pouco rapidamente, que o nosso tempo está acabando, nesses mecanismos de expressão, né? Que a fala é um dos mecanismos de expressão, de elaboração, mas que a escrita também é. Eu não dou conta de falar, mas eu dou conta de escrever. Eu dou conta de dizer para minha família, olha, eu não estou bem, eu estou mal, eu vou e deixo uma carta para alguém, né? Falando isso, que eu estou precisando de ajuda. Ou dizendo para mim mesmo do meu próprio sofrimento, eu desenho. Tem formas da gente expressar essa angústia de outras formas. Não precisa de ninguém passar ao ato para isso, né? A gente pode tentar tratar de outras formas. Mas é isso, assim, nosso tempo está acabando. Vamos. Mas eu queria cortada, né? Vamos. Isso, vamos fazer os agradecimentos e fechar. Assim. Muito obrigada, Roberto, por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela parceria, pela generosidade de compartilhar isso com a gente. Agradeço a minha equipe mais uma vez, a Amanda, Naíla, Helena, Joana. Muito obrigada mesmo. Vocês são sensacionais. Sem vocês seria impossível qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer projeto. É muito especial, a minha equipe é muito especial mesmo. Eu puxo muita sardinha pro lado da minha equipe, porque a minha equipe é maravilhosa. Então, eu queria muito agradecer, sim, de coração, todo mundo que está aqui, que interagiu, que comprou essa ideia com a gente, né? Falar disso, falar desse assunto que é para os fortes mesmo. Ficar aqui até o final escutando isso é para os fortes, é angustiante, tem que angustiar, porque a gente produz na angústia. Com certeza, isso só nos motiva a continuar seguindo em frente, né? E aí eu vou aproveitar os meus agradecimentos também, senão eu vou ficar triste se eu não agradecer, não sei se vai dar tempo. Vai. Mas eu quero assim, né? Claro, além das pessoas que estão, todo mundo está participando, mas assim, os parceiros daqui da CEPSE, né? Que estão proporcionando, né? Esse trabalho multidisciplinar que é brilhante, né? A gente consegue abordar o paciente como um todo.
mas os meus parceiros de trabalho também de outros lugares, como o HC, o Raul Soares, né? E familiares e amigos também que estão sempre presentes e nos amparando, assim, no nosso exercício profissional, né? Pra gente estar sempre com a saúde mental ok, para poder cuidar dos outros, né? Exatamente.